estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre reportagem. Olá, intérprete Ronaldo, tudo bem? Vamos observar agora os objetivos da nossa aula. Claro que fazer uma leitura da reportagem, analisando as características, reconhecer os efeitos de sentido decorrentes da escolha de uma determinada palavra ou expressão e estabelecer as relações lógicos-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções. Certamente você já leu reportagem. Claro que já. Mas você sabe realmente qual que é a finalidade da reportagem? Exatamente. Procure recordar, então, das reportagens que marcaram a sua vida, quais foram interessantes, quais foram polêmicas, quais te deixaram com uma bagagem cultural maior. Do que elas tratavam? Que assuntos elas abordavam? Que temas? Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre reportagem. Vem comigo conhecer mais sobre esse gênero. Está disponível no Pausa Dramática, então sempre aqui a referência, né? A reportagem Streaming quebra paradigmas e faz a diferença na indústria do entretenimento. Primeira coisa, observando o título da reportagem, você já pensa o que será o streaming? Exato, associou, né? Plataformas virtuais e você usa diariamente isso. Claro que usa, você acessa o Facebook, o YouTube, a Netflix, essas plataformas são o streaming. Segunda palavrinha que gera uma dificuldade aqui para você talvez compreender melhor o sentido. Paradigma. Mas o que é um paradigma? Paradigma é quando você tem, por exemplo, lá, vida inteira observando as horas num relógio analógico. De repente, vai olhar as horas no relógio digital. Há uma quebra de paradigma, uma mudança na forma de pensar, na forma de analisar. Então, essa questão do paradigma é importante. Antigamente, as pessoas andavam em motocicletas montados, como quem monta numa bicicleta, num cavalo. Quando surgiram as lambretinhas, as joggings, você anda sentado. Foi uma mudança de paradigma, né? Então, observe que paradigma é quando você vai fazer uma ação, mas muda a forma, né? O jeito de fazer aquilo. Grosseiramente te explicando para você ter uma contextualização. Reportagem. Então, olhem a estrutura. O título e aqui o texto. Vamos ao texto agora. Streaming quebra paradigmas e faz a diferença na indústria do entretenimento. Há menos de uma década, assistir a filmes e a séries era um fenômeno muitas vezes social. Reuniam-se no mesmo espaço, amigos, conhecidos e familiares, para verem os desenvolvimentos de alguma trama ou dirigiam seu cinema para terem a experiência e a imersão que só a grande tela pode nos proporcionar. Hoje em dia, assistir a filmes e séries continua sendo um fenômeno social. Pode-se argumentar que o hábito se tornou ainda mais comunitário e interconectado, mesmo que não tenhamos mais a necessidade de dividir uma tela de TV ou de cinema para assistir nossas obras audiovisuais favoritas. Atividade 1. Vamos ler com muita atenção. De acordo com o texto lido até o momento, a qual público ele é direcionado? Para quem que foi escrita essa reportagem? Por quê? Você vai pensando aí que eu volto já a conferir contigo.
Voltei a conferir contigo a resposta do exercício. Vamos ver então? De acordo com o texto lido até o momento, a qual público ele é direcionado? Por quê? O público é composto pelas pessoas que se interessam por tecnologia e entretenimento. Podemos afirmar, então, isso porque o texto traz indicações de plataformas do mesmo gênero não tão conhecidas. Seguindo o nosso texto-reportagem, vamos ler aqui. O sucesso da referida plataforma acabou atraindo grandes concorrentes. A mais notável é a Amazon Prime Video, serviço subsidiário da gigante de vendas em varejo Amazon, que tem um modelo de negócios bem semelhante ao da Netflix. Suas grandes atrações são séries originais como O Homem do Castelo Alto, adaptações do livro de mesmo nome escrito por Philip K. Dick e The Boys, adaptação da história em quadrinhos de Garth Ennis. Tanto Netflix como Amazon Prime Video continuarão a ser referência na indústria de streaming, por anos a fio se depender das forças normais do mercado. Mas fora do mainstream e da dominância destas duas potências no mundo de transmissões, existem contrapartes que atendem a vários nichos e mercados que eram antes pouco explorados. Atividade 2. Vamos ler com atenção o que pede a atividade. Por qual outro termo podemos substituir as palavras em inglês? Tanto Netflix quanto Amazon Prime Video continuam a ser referência na indústria de streaming, por anos a fio se depender das forças normais do mercado. Mas fora do mainstream e da dominância dessas duas potências no mundo de transmissões. Que palavrinhas eu posso substituir aqui? Pensa aí, que eu volto daqui a pouco para a gente conferir. Voltei, conferi contigo a resposta da nossa atividade. Eu perguntei, por qual outro termo podemos substituir as palavras em inglês? Então, as palavrinhas são streaming e mainstream. Podemos substituir, então, pessoal, por plataforma de áudio e vídeo e grande público, para ficar dentro do contexto. Seguimos com a leitura da reportagem. Existem plataformas de streaming de vídeo que atendem a grupos específicos de clientela, como a Crunchyroll, dedicada a filmes, séries e animes do Japão, e a Oldflix, que oferece filmes e séries antigos do Brasil, dos Estados Unidos e de outros cantos do mundo.
Para além dos serviços ligados à indústria cinematográfica, podemos mencionar plataformas de streaming de música que dão a seus assinantes a possibilidade de ouvir músicas, álbuns na íntegra e também podcasts orientados a diferentes nichos. Outro bom exemplo de setor que vem fazendo uso produtivo de tecnologia de streaming é o de cassinos online, com plataformas oferecendo em seu catálogo de serviços e produtos a possibilidade de jogar em um cassino online ao vivo, reproduzindo por meio da combinação de tecnologia de streaming e de alta definição a atmosfera de cassinos físicos e oferecendo aos usuários uma experiência bastante imersiva. Atividade 3. Vamos conhecer? Releia. Por que sempre tem releia na atividade? Para você retomar o texto, já vai refletindo sobre o que a gente vai perguntar nesse recorte, nesse contexto. Por isso sempre tem a referência novamente aqui o texto. Ah, agora explicou, muito bem. Outro bom exemplo de setor que vem fazendo uso produtivo da tecnologia do streaming é o de cassinos online, com plataformas oferecendo em seu catálogo de serviços e produtos a possibilidade de jogar em um cassino online ao vivo, reproduzindo, por meio de combinação de tecnologia de streaming e de alta definição, a atmosfera de cassinos físicos e oferecendo aos usuários uma experiência bastante imersiva. Nesse trecho, por que o autor limita mais ainda o público? Me diga você. Eu volto daqui a pouco conferir contigo. Faz aí caprichadamente. Voltei, conferi contigo a resposta da atividade. Eu perguntei nesse trecho por que o autor limita mais ainda o público. Você percebeu que ele faz referência a cassinos físicos e o autor faz referência a jogos de azar online, o que não é permitido no Brasil, é totalmente proibido. Outro exemplo a ser mencionado e que também segue nessa linha é o Stadia, serviço de streaming de videogames da Google, que permite acesso a vários jogos sem precisar que eles sejam instalados na máquina. Com uma conexão à internet de qualidade, é possível acessar esses serviços tanto em PCs quanto em celulares. De fato, a internet via 4G, em alguns casos, já é rápida e estável o bastante para a transmissão ao vivo em algumas plataformas, incluindo aí as lives realizadas via YouTube, Twitch e Facebook. Atividade 4.
Com uma conexão à internet de qualidade, é possível acessar esses serviços tanto em PCs quanto em celulares. De fato, a internet via 4G, em alguns casos, já é rápida e estável bastante para a transmissão ao vivo em algumas plataformas, incluindo aí as lives realizadas via YouTube, Twitch e Facebook. Localize no texto uma restrição ainda maior de público. Relê aqui e procura essa restrição. Eu volto daqui a pouco conferir contigo. Atividade realizada com sucesso? Yes, prof! Então, vamos conferir aqui. Eu pedi para você localizar no texto uma restrição ainda maior de público. Relendo aqui, o que você concluiu? Vamos ver se você acertou? Exatamente. O público que não tem acesso à conexão de internet com qualidade está limitado para o uso de serviços de streaming. Mas no dia a dia a gente já sabe isso, né? Então é só uma questão do texto aqui. Seguimos lendo a reportagem. O setor está em constante evolução, não só no sentido tecnológico, mas também no desenvolvimento de novas forças para o mercado. Em breve, o streaming de jogos do Stadia contará com nomes de peso ao seu lado, como o projeto xCloud, da Microsoft, e o GeForce Now, da NVIDIA. Tudo isso indica que a evolução destes mercados continuará a acontecer a largos passos, com a expansão em escala dando um empurrão mais do que necessário para a revolução dentro da indústria aconteça. Funções da linguagem. As funções dizem respeito aos papéis que a linguagem cumpre enquanto instrumento de comunicação.
entre 2 ou mais indivíduos. Lembre-se que na reportagem a função predominante é a função referencial. Aqui eu coloquei colorido para vocês observarem bem as funções. Então, quando a gente conversa sobre a função referencial, nós sabemos que ela está centrada onde? No contexto, como o caso da reportagem. Quando a professora fica falando aqui para vocês, ó, entendeu, fez, vamos lá, eu estou centrada no canal para manter essa conversa aberta com vocês. Então, eu tenho a função fática. Quando eu estou centrada no código, ou seja, a linguagem, explicando a própria linguagem, por exemplo, vou pesquisar um vocábulo no dicionário. Amar. Olho lá no dicionário, verbo intransitivo. O que eu percebo? Que é a linguagem explicando a própria linguagem. Então, eu chamo de metalinguagem. Função emotiva. É a função que nós usamos muito na poesia. Ela está centrada no emissor, aquela coisa gostosa, né? E a função conativa que está sempre no receptor. Recordado isso, observem bem. Função referencial é a função que eu uso nesse gênero textual chamado reportagem. E é importante você perceber, por quê? Ela tem todo um sentido denotativo. Ou seja, eu tenho que explicar certinho. As palavras têm que ter o sentido próprio. Sugestão de atividade. Selecione algumas reportagens. Você gosta de ler reportagens? Selecione algumas. Já sabemos que a reportagem geralmente traz a linguagem em sua função referencial. Então, a partir da reportagem, você vai criar outros tipos de texto com diferentes funções. Você pode transformar uma reportagem num texto com função poética ou ainda uma narrativa com função fática, em alguns trechos, por exemplo. Bom? Ótimo! Faz, mostra para o teu professor, para os teus colegas. Combinado? O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho de reportagem. Para uma construção coesa do texto, fazemos uso de conjunções e expressões que nos auxiliam na produção de sentidos. A escolha de alguns termos e expressões revelam muito sobre as funções da linguagem. Neste vídeo falamos sobre reportagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.